Aleluia, glória a Deus. Queridos, a presença de Deus está palpável aqui neste lugar, né? Como é importante nós estarmos unidos como corpo. Como é importante estarmos todos na mesma visão de reino. Queridos, quando nós temos a visão de reino, o Senhor prepara as pessoas para estar no altar dele. O louvor ministrou, independente da situação que você esteja vivendo. Coloque sua segurança em Cristo. Os dízimos e as ofertas, o Renato fala onde está a sua segurança. E a ministração é sobre a segurança que há em Cristo. Oh, aleluia, queridos. Glória a Deus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É sempre sobre Ele, queridos. Glória a Deus. É sempre por Ele, é sempre para Ele. Amém. A cada dia eu tenho orado ao Senhor, Pai, não permita que venha para o seu altar fogo estranho, Pai. Não permite que fogo estranho suba no teu altar, mas nos dê discernimento do teu Espírito, Pai. Porque de nós mesmos, queridos, nós somos falhos. Nós nunca sabemos o que fazer. Ai de nós se não for o Senhor nas nossas vidas. Ai, se não for o Espírito Santo de Deus a nos conduzir. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do 31 ao 39. Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Essa palavra eu já ministrei ela outras vezes, mas o Senhor, Ele sempre nos dá uma nova direção. O Senhor sempre nos dá uma nova palavra, porque Deus é um Deus que Ele renova as nossas mentes, os nossos corações a cada dia. Amém? Amém. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Oh, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Queridos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Queridos, quem
meu ministério, eu nunca fui tão provada em uma ministração como eu fui provada essa semana nessa ministração. Com 20 anos de ministério, eu nunca fui tão provada nessa certeza de quem não vai nos separar do amor de Cristo. Queridos, é certo que nesses últimos tempos, nós estamos vivendo os piores tempos, mesmo porque precisa acontecer isso tudo, para que se cumpra a volta do Senhor. Só que nós temos a nossa natureza humana, e muitas vezes as tribulações, as angústias, as perseguições, as más notícias, elas têm abalado a nossa estrutura. E muitas das vezes nós pensamos até em desistir. E é neste momento que nós precisamos ter a certeza de onde está a nossa segurança. Deixa eu contar para vocês qual foi o contexto desse texto. Paulo escreve essa carta com o objetivo de fortalecer os crentes da cidade de Roma. Conta a história que o imperador Nero, ele estava perseguindo os crentes da cidade de Roma com poder avassalador. Queridos, faltou madeira na cidade de Roma, de tantos crentes que eram de pendurado e eram feitos de tocha viva para iluminar a cidade. Paulo escreve essa carta para fortalecer os crentes da cidade, falando: queridos, há uma segurança que brota do trono de Deus. Há uma segurança na certeza do amor de Deus. E é essa segurança que eu quero trazer para as nossas vidas nessa manhã, queridos. Que independente da situação, independente do que nós estamos passando, há uma segurança que brota do Evangelho. Há uma segurança que brota de Jesus Cristo. Há uma segurança que brota na certeza do amor de Deus pelas nossas vidas. Independente da situação que nós estamos passando. É um tempo de luta. É um tempo, queridos, que as aflições, elas estão palpáveis como nunca. As más notícias, elas estão vindo sem dar espaço de uma para outra. As perseguições, elas aumentaram de uma forma nunca vista antes. O contexto eclesiástico, aonde que nós imaginamos que é um lugar aonde nós vamos ter paz, refrigério, tem se aumentado as contendas, as dissimulações. Queridos, e o que vai nos fazer permanecer de pé diante disso tudo? É a segurança que brota do trono de Deus. Somente aqueles que têm a certeza da sua identidade em Cristo, de quem é Cristo, irá permanecer. Nós vamos ver, queridos, isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Nós vamos ver pessoas saindo da igreja, indo de uma igreja a outra,
achando defeito em tudo. Porque nesse tempo só vai ficar de pé aqueles que tiverem discernimento de espírito e entender qual o tempo profético que a igreja está vivendo. O tempo profético que a igreja está vivendo é o tempo que foi liberado legiões de demônios específicos para a terra. Por isso nós estamos sentindo palpavelmente o mundo espiritual atuando contra as nossas vidas. Por isso que a nossa identidade precisa, como nunca, estar estabelecida em Cristo. Por isso que o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, o Senhor deixou um manual aqui na terra para nós. O que nós vamos fazer diante das situações? Esse texto começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, Paulo inicia falando com eles: o que vocês vão dizer acerca disso tudo que está acontecendo com vocês? Eu quero dizer para vocês que apesar de toda luta, apesar de toda dificuldade, apesar de tudo que vocês estão passando, vocês têm um Deus que intercede por vocês. Queridos, e esse Deus, Ele está aqui nessa manhã, porque Ele é imutável, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. Ontem eu passei tamanha aflição, mas tamanha aflição, que eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Porque no momento da aflição, estávamos todos nós unidos. E na certeza da segurança que há em Cristo. Por isso, queridos, que eu falo com vocês como nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus. Como é necessário você saber quem é você em Deus, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Quando nós fomos montar o cronograma do culto hoje, eu orei ao Senhor, falei: Pai, me dá discernimento, Pai. Senhor, me dá discernimento, porque de mim eu nada posso. E você vê tudo conectado com o trono da glória. Tudo conectado com o trono da glória. Porque, queridos, a nossa vida é por Ele, é para Ele. Nós não fazemos aqui para homens. Nós não estamos aqui por homens. Nós estamos aqui para o cumprimento de um propósito. E quando Ele está no negócio, Ele dá o discernimento para o louvor, Ele dá o discernimento para a palavra de oferta, Ele dá o discernimento da palavra, porque é Ele. O controle está nas mãos dEle. Por isso, querido, eu te pergunto nessa manhã: o que pode nos separar do amor de Cristo? O que tem nos separado do amor de Cristo? O que pode ser capaz de nos separar do amor de Cristo? Aquele, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Queridos, nós servimos um Deus que Ele não poupou o seu próprio filho. Nós precisamos parar e realmente refletir sobre o sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Será que nós realmente já paramos para refletir tamanho significado do sacrifício de Jesus naquela cruz? Quem é pai e mãe aqui, você já parou para
para imaginar você entregar o seu filho para ser pregado, chicoteado, por amor de outras pessoas? Você já parou para pensar, você vendo seu filho ali sendo crucificado? Queridos, esse sacrifício de Jesus naquela cruz, ele precisa nos bastar. Nós não podemos mais continuar servindo a Deus de qualquer maneira. Isso aqui não pode ser mais uma ministração que nós estamos ouvindo, porque primeiro é para mim. Como eu disse para vocês ontem, quando eu estava estudando essa ministração, eu falei: Pai, e eu tendo discernimento de espírito, claro, do Senhor falando, primeiro precisa ser conosco, queridos. Nós precisamos estar aqui ministrando realmente o que nós vivemos. Nós precisamos realmente saber o que nós estamos ministrando diante de Deus. O sacrifício de Jesus precisa nos bastar. O sacrifício de Jesus precisa nos bastar. Queridos, é questão de raciocínio. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele entregou o seu filho por amor das nossas vidas. Ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Nós não temos porque muitas vezes não sabemos pedir. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Nós podemos esconder as coisas de pastor, de líder, mas a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor andam por toda a terra. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Qual a intenção tem sido do nosso coração de estar aqui essa manhã? Qual tem sido a intenção do nosso coração de estar aqui pregando? Qual é a intenção do nosso coração, querido, de estar na casa do Senhor servindo a Ele? Qual tem sido a intenção do nosso coração? No grande dia, na hora que a trombeta soar, você não vai apresentar suas mãos para pastores. Você não vai apresentar suas mãos para líderes. Mas você irá apresentar suas mãos para Ele. Quem tem te separado do amor de Cristo? O que pode te separar? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Querido, descansa o coração. Descansa o coração diante das vozes. Nós estamos vivendo um tempo, como eu já disse, que foi liberado para a terra demônios específicos de contenda, confusão, fofoca, deboche, dissimulação. Por quê, queridos? Vocês acham que Satanás está preocupado em destruir as paredes? Querido, Satanás está preocupado em destruir as nossas vidas, destruir as famílias, porque não havendo família, não existe igreja. Por isso que nós estamos vivendo tempo em que pessoas estão se levantando do nada contra as nossas vidas. Do nada, mas não é do nada. Por isso a necessidade de termos discernimento de espírito. Porque se você está conectado com o trono de Deus, quando a pessoa fala com vocês,
Queridos, eu louvo a Deus por quem Deus é na minha vida. Quando as pessoas vêm falar comigo, eu sei exatamente qual demônio que está atuando na vida das pessoas. Eu sei exatamente, eu estou aqui em cima do altar de Deus e Deus sabe. Eu sei exatamente, porque o Senhor me dá discernimento de espírito. Isso não é dom de nós, isso não provém de nós. É dom de Deus. É diante de uma vida de busca. Queridos, e não precisa se justificar. Olha o que a palavra de Deus, por isso que eu falo com vocês, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas precisam vir para o altar para pregar a palavra. Porque o Senhor não nos chamou para dar as nossas opiniões. O Senhor nos chamou para pregar a palavra. Olha o que a palavra de Deus fala. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Agora olha o 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Queridos, deixe falar, deixe as vozes falarem, deixe os deboches acontecer, queridos. É Deus quem nos justifica. Amém. É Deus quem nos justifica, queridos. Não se envolve com as vozes. Nós não fazemos parte disso. Por quê, pastora? Porque está escrito que nós somos eleitos de Deus. Aleluia. Por que nós não vamos nos envolver? Porque há uma segurança em Cristo para as nossas vidas. Nós não precisamos nos justificar, porque nós temos um Deus que nos justifica. Não perca tempo, querido, se justificando. Gaste o teu tempo entendendo sobre esse manual, sobre as promessas de Deus, sobre o caminho que o Senhor quer que a gente siga. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Queridos, está escrito na palavra. Se engana aquele que acha que a nossa vida é um mar de rosa. No mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ter tribulação, sim. Nós vamos ter perseguição, sim. Querido, está escrito. Mas antes de estar escrito, tem uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Queridos, essa é uma manhã de reflexão. A nossa identidade precisa estar estabelecida em Cristo. Nós precisamos ter realmente essa segurança que brota do trono de Deus. É o Senhor quem nos justifica. O que tem te separado do amor de Cristo? É tribulação, é fome, é nudez, é perigo, é espada. A nossa vida, ela está depositada em Cristo. Não são as pessoas, queridos, que sabem os planos e os projetos que tem sobre as nossas vidas. Os projetos para as nossas vidas, ele está depositado nas mãos de Deus. Jeremias fala que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos formou. O nosso DNA é DNA de Cristo. Nós somos filhos, nós somos eleitos, nós somos herdeiros de Deus. A nossa vida não está depositada em mãos humanas. A nossa vida está depositada em Deus.
pastora? Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passar a chave. Então me invocarei. O que é que nós precisamos? Invocar o Senhor. Então me invocarei, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Olha a chave: invocar o Senhor, orar ao Senhor. Passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Queridos, olha a chave aqui. Olha a chave aqui. Buscar-me-eis e me invocareis, e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E olha o final: e farei mudar a vossa sorte. Queridos, olha a chave para que nós tenhamos a certeza da nossa segurança em Cristo. Invocar ao Senhor, buscar ao Senhor e orar ao Senhor. Queridos, aqui está a chave. Porque quando eu busco ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor. Quando vem as lutas, quando vem a tribulação, quando vem o perigo, quando vem a espada, queridos, às vezes a nossa carne, ela grita tanto. Por isso que Paulo fala sobre a carne militar contra o espírito. Às vezes a luta é tão grande que nós perdemos a força. A única vontade que nós temos é aquela vontade de ficar deitada, dormindo, que aí começa o primeiro processo da depressão. Quando entra essa vontade, um desânimo, que você não tem força para nada. Entende o que é? O que é a carne lutar contra o espírito? É nesse momento da luta, esse momento que você, o seu corpo não quer nada, que a força do Senhor começa a trabalhar ao seu favor. É nesse momento que você declara ao Senhor: Pai, hoje já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Pai, existe promessa que é o Senhor que sabe os pensamentos e os planos que tem sobre a minha vida. E está escrito na tua palavra que são pensamentos de paz e não de mal. Por isso, queridos, que há uma segurança que brota do Evangelho de Deus. Por isso que nós temos uma segurança que brota do trono de Deus. Aonde que está essa segurança? Na palavra. Essa segurança, ela está na palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós sabemos disso. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Porque a palavra fala isso. A palavra fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se está escrito, queridos, ainda que eu ande, é porque o Senhor já sabia que nós aqui nessa terra vamos passar sim pelo vale da sombra da morte. Vamos passar sim. Só que o Senhor estará conosco. O Senhor passará conosco. O Senhor, Ele enviará anjos específicos para estar conosco. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das tribulações.
Nós não passaremos sozinhos. Nós não passamos sozinhos. Por isso que nossa fé precisa estar firmada em Deus. Porque senão, no momento da tribulação, da angústia, da perseguição, nós vamos desanimar. Por isso que nós precisamos dessa certeza que brota do trono de Deus. Porque eu vou saber que eu estou aqui servindo na casa do Senhor, não por homens, mas eu estou aqui para um cumprimento de um propósito. Eu vou saber que quem me chamou foi o Senhor. E existe um propósito a ser cumprido. Então, independente da situação que acontecer, permaneceremos firmes, inabaláveis. Porque o chamado vem de Deus. Existe um propósito que mira para a cruz. Queridos, e isso é muito sério. Por isso nós não podemos ficar titubeando de lugar em lugar. Quando você tem a certeza de onde o Senhor te plantou, quando você tem maturidade espiritual, estou falando que é errado visitar outra igreja? De forma nenhuma. Só que, qual é a intenção do seu coração? Eu prego em várias igrejas, mas a intenção do meu coração é levar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Quando você tem maturidade para saber aonde o Senhor te plantou, preste atenção. Quando você tem maturidade espiritual para entender aonde o Senhor te plantou, você cumpre o chamado. Você cumpre o propósito. Independente da situação, você cumpre o propósito. Você cumpre o propósito. Vou expor a Luciana de novo. Esses últimos tempos eu tenho louvado a Deus pela vida da Luciana. Diante de tantas coisas que essa menina tem passado, já era para ela ter chutado o balde, vamos falar assim. E essa menina permanece firme. Você não vê a Luciana abrindo a boca para falar mal de ninguém. Você vê ela nas reuniões incentivando todo mundo a prosseguir, a continuar. Queridos, isso é um exemplo de caráter transformado por Deus. E não é para exaltar ela, não, queridos. É porque o Senhor colocou pessoas nessa terra para ser exemplo para a nossa vida. Para que nós possamos ser crentes maduros. Que chega desse mimimi. Lá em casa é proibido. Vitória está aqui, Tarcísio está aqui. Lá em casa é proibido abrir a boca para falar mal dos outros. Principalmente de membros aqui da igreja. Saiba que quando você abre a sua boca dentro da sua casa para falar mal das pessoas, principalmente do corpo de Cristo, você está abrindo uma brecha no mundo espiritual. E a palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então repense os seus conceitos. Repense os seus conceitos, porque palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas são sementes plantadas e regadas. Não sei para quem que Deus está mandando eu falar isso, mas cuidado com a tua língua. Oh, xerecanta lama xererecã. Oh, xererebachequerebache. Cuidado com quem você tem aberto a tua boca para falar mal, porque o Senhor vai te cobrar. Oh, não sei para quem é, queridos, mas o Senhor
a tua língua. Vigia a tua língua. Oh, aleluia. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados, oh, aleluia. Oh, xerecantalamashu. Oh, xiqueramachecaramashu. Oh, xequiramaxerecantalamashe. Oh, Jesus. Somos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, o Senhor, Ele nos ama. Independente da situação, permaneça inabalável. Permaneça firme. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Tenha certeza da tua identidade em Cristo. Tenha certeza de quem é você em Cristo. Tenha certeza do sacrifício do amor, do sacrifício do Senhor naquela cruz por você. Tenha certeza do amor de Cristo. Queridos, esses dias eu vendo a Luciana na reunião, eu falei: Pai, me ajuda, Pai. Querido, eu falei: Senhor, me ajuda a ter um caráter assim, que olha para Cristo, que entendeu, querido, o chamado. Isso é entender o chamado. Isso é entender o propósito. Porque o propósito, o chamado, vai além dos nossos olhos naturais. O chamado, ele antecede os nossos olhos naturais. Eu entendo quem sou eu em Cristo. E quando eu entendo quem sou eu em Cristo, eu conheço o que a palavra me ordena fazer. E quando eu entendo o que a palavra me ordena fazer, eu dou honra a todos os meus líderes. Por quê? Porque a palavra fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, independente se eu gosto, se eu não gosto, foi constituída por Deus. Queridos, e ai daquele que tocar no ungido de Deus. Agora eu vou expor meu marido. Há muitos anos atrás, no início da sua conversão, né? Nós éramos da presbiteriana. Lembrou, né? Nós éramos da presbiteriana. E aí um dia o Tarcísio foi falar mal do pastor Flávio, o pastor da igreja. No outro dia, a boca do Tarcísio amanheceu toda estourada. A boca dele amanheceu toda estourada, mas estourada, igual uma couve-flor. E aí ele falou: amor, eu acho que foi porque eu falei do pastor Flávio. Gente, a boca dele toda estourada. Ele foi no pastor, pediu perdão para o pastor, chorou com o pastor. No outro dia, as feridas da boca dele sumiram. Queridos, às vezes você está passando por luta. Tem situações que estão acontecendo nas nossas vidas. É porque nós estamos fora do propósito. Eu clamo a Deus pela misericórdia, estou falando de mim. Eu clamo a Deus pela misericórdia do Senhor. O versículo que tem me dado direção na minha vida durante esse período que o Senhor me trouxe para Minaslândia em específico, tem sido Efésios
Senhor, 1,17. Ô Lu, coloque Efésios 1,17 para ver se eu não estou enganada. Senhor, me conceda o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de revelação. Ah lá, peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Querido, esse tem sido o versículo da minha vida. Pai, me conceda a tua sabedoria. Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que ele te dá. Dia após dia eu tenho proclamado essa palavra sobre a minha vida. Pai, me conceda sabedoria, para que eu não haja segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Pai, me conceda a tua revelação, para quando todos que abrirem a boca, eu consiga discernir o bem do mal. Mas tudo isso, Pai, eu quero no pleno conhecimento do Senhor. Pai, me dá o conhecimento do Senhor. Queridos, nós somos trapo de imundície. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós somos naturalmente cruéis. Nós somos naturalmente fofoqueiros. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós carecemos de ter uma vida constante como estilo de vida. O nosso estilo de vida precisa ser oração, jejum e palavra. Queridos, quantas pessoas que nós temos visto aí, como aquela mulher, que a palavra fala, que ela veio dar revelação de Paulo, aquela mulher adivinhadora. Você vê pessoas, ai porque o Senhor me falou, ai porque o Espírito Santo me revelou, ai que eu oro na madrugada. É ou não é, pastor Francisco? E quando você vai ver, a pessoa não tem caráter de conversão, é espírito de engano atuando na vida da pessoa. Você olha para ela, ela não tem frutos de conversão, não tem caráter de Cristo. Queridos, isso é muito sério. As pessoas precisam olhar para a gente. Paulo fala que nós somos carta viva. O que é ser uma carta viva, queridos? É as pessoas olharem para a gente e fazer a leitura de quem é Cristo através da nossa vida. As pessoas precisam olhar para a gente, como no dia da reunião eu fiquei parada observando a Luciana. Queridos, isso não é para exaltar ela não, entendam isso. Eu fiquei parada, olhando ela, a postura dela, eu falei, Senhor, isso é um caráter de uma conversão genuína. Aquela que podia falar mal de todo mundo, que não precisava estar ali e tal. Não, gente, vamos relevar. Existe um propósito a ser cumprido. Não vamos olhar por essa visão. Vamos seguir, independente do que nós estamos vendo. Nem que fique só eu, mas eu vou permanecer. Queridos, é isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Vocês estão conseguindo entender o que é a gente saber que nada pode nos separar do amor de Cristo? Isso é a gente saber sobre o amor de Cristo sobre a nossa vida. Mesmo diante da perseguição, da tribulação, do perigo, da espada, da fofoca, da mentira, de tudo, permanecer no amor de Cristo, permanecer no chamado, permanecer no propósito. Quando o Senhor nos trouxe da matriz para cá, como eu questionei a Deus. Falei, Senhor, aos nossos olhos, tudo organizadinho lá na matriz, na nossa vida. E hoje eu consigo entender que hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E se nós entendemos que Cristo vive em nós, nós somos sensíveis à voz de Deus. E nós ficamos não aonde nós queremos, mas aonde o Senhor nos plantar. Porque existe um propósito de Deus a ser cumprido. Como eu disse no início, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. Por isso que, independente da situação, da luta que nós passamos, a gente consegue estar aqui hoje, cumprindo o chamado. Não por um personagem, não por uma mentira, mas cumprimos chamados porque a força do Senhor está em nós. Cumprimos o chamado porque nós sabemos que existe um propósito. Cumprimos o chamado porque nós sabemos que a palavra não é nossa, mas do Senhor. Cumprimos o chamado porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós cumprimos os chamados porque nós sabemos que há segurança em Cristo. Por isso que nós seguiremos. Por isso que nós seguimos. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, queridos, presta atenção nisso. Olha a certeza que nós precisamos ter nessa manhã. Vamos ler junto. Nós vamos proclamar essa palavra. Porque essa palavra, agora esse versículo, ele vai entrar no nosso coração. Essa é a certeza que nós vamos ter. Vamos ler junto. Pois estou convencido de que nem morte... vamos ler junto. Bora lá, vamos acordar. 1, 2. Vamos lá. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outros poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos! Aplauda o Senhor! Nada será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em Jesus. Nada, queridos, nada. Nós vamos sair daqui nessa manhã, nessa certeza. Nós vamos sair daqui, queridos, proclamando a palavra sobre a nossa vida. Quando se levantarem contra suas vidas, lembra de Jeremias 29. Quem sabe os sonhos e os projetos de Deus na minha vida é o Senhor. Queridos, nós precisamos saber proclamar a palavra na nossa vida. Existem promessas. Não é sobre o que uma pastora está falando, é sobre a palavra. É a palavra. 2 Coríntios 4:8. Olha outra chave que o Senhor, que a palavra nos fala. 2 Coríntios 4:8. Você coloca aí, Lu. Queridos, o nosso poder vem de Jesus. A nossa força vem de Jesus. Olha aqui o que eu estou falando com vocês. É palavra. Olha lá. De todos os lados somos, mas não ficamos perplexos, mas não desesperados. 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Oh, queridos, olha lá. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
versão fala em tudo. Em tudo. Olha o que a palavra de Deus fala. Em tudo somos atribulados. Em tudo, queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, em tudo nós seremos atribulados. Porém, não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Queridos, há uma segurança que brota do Evangelho. Há uma segurança que brota do trono de Deus. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. O que tem te separado do amor de Deus? O que tem te separado do amor de Deus? Essa palavra é muito específica, ela por si só, ela já se auto-explica. A palavra de Deus por si só, ela já te explica. Que nessa manhã, você possa sair daqui nessa certeza, que nada pode te separar do amor de Cristo. Saia daqui com essa certeza, que há uma segurança que brota do trono de Deus. Saia daqui com seu coração como uma terra fértil, aonde essa palavra vai poder cair e germinar. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, porque um dia você vai prestar conta. Pode vir aqui de novo. Um dia você vai prestar conta da sua vida para Deus. Não perca tempo falando das pessoas. Não perca tempo disseminando contenda. Entenda qual o seu chamado. Entenda qual o seu propósito. Busque do Senhor. Pai, eu quero ser uma carta viva. Para onde eu passar, as pessoas olharem para mim e falar: ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Aquela pessoa que todos da igreja olham para você e falam assim: Márcia, ora por mim. Ô Márcia, vem orar por mim. Márcia, eu estou passando por problema. Ora por mim, ora por mim. Por quê? Porque você é referência de mulher e de homem de Deus. Queridos, nós precisamos buscar isso. Porque quando nós nos tornamos a referência, quando as pessoas olham para a gente e vê que realmente nós somos cristão, imitador de Cristo. Agora, se você está em qualquer ambiente, não só na igreja, em que você já está há anos e você não vê você como uma referência, comece a repensar os seus conceitos. Porque Jesus está voltando. E nós prestaremos conta da nossa vida a Ele. Os frutos, as obras, o trabalho das nossas mãos. Que possa ser uma ministração, queridos, em que vocês realmente reflitam, em que nós realmente possamos refletir e chorar diante de Deus, pedindo ao Senhor misericórdia das nossas vidas, e que nós possamos saber que há uma segurança que brota do Evangelho. Isso tudo nós só vamos conseguir se realmente nós tivermos essa certeza que há uma segurança que brota do trono de Deus. Amém? Fiquem de pé e vamos, nesse momento, enquanto o louvor estiver tocando e cantando, feche os seus olhos. Comece a orar a Deus, e cada um no individual. Comece a orar a Deus e a pedir ao Senhor que o Senhor venha realmente transformar as nossas vidas. Aleluia. Senhor, nada nos separa do teu amor, Senhor. Nada nos separará de ti, Senhor.
se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não muda. Teu amor não me abandona. Teu amor é minha segurança. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. O amor de Deus é a nossa segurança. Repita assim comigo: Pai, nessa manhã eu entendi que o teu amor é a minha segurança. Por isso, meu Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu, que andei afastado, arrependido, eu volto, na certeza que o teu amor não falha. Tem alguém que fez aqui essa oração pela primeira vez? Tem alguém que quer aceitar o Senhor? Amém? Todos aqui já estão na segurança do amor de Cristo? Amém. Estenda sua mão aqui para frente. Queridos, o que é que vocês vão levar essa manhã? Uma segurança que brota do trono de Deus. Que todos vocês possam sair daqui com essa segurança em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre a vida de cada um de vocês e te dê paz. Vão em paz. Uma semana de vitória é de Deus, Lagoinha!